Ei, gente, eu sou Felipe Ramé e estou aqui na cozinha de casa mais uma vez para preparar hoje para vocês um falafel. Para quem não conhece, eu arriscaria dizer que ele é parecido com um quibe, né? O quibe geralmente um bolinho libanês árabe feito com trigo. O falafel é um desses bolinhos, porém eles utilizam grão de bico para preparar. É uma receita fácil de fazer, um belo substituto para carne vermelha, porque ele é riquíssimo em proteína. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Bora pra cozinha comigo preparar esse falafel delicioso. Então estamos aqui já com todos os ingredientes para preparar esse falafel, que é esse bolinho de grão de bico. Vocês podem observar aqui que é uma diversidade enorme de aromas, de cores. A gente tem bastante especiarias, o que dá para o falafel no final um perfume maravilhoso. Tem muitas ervas que vão deixar ele verdinho por dentro. A versão tradicional não leva nem tanta erva assim, mas eu gosto de usar bastante erva para deixar ele crocante por fora e super verdinho e perfumado por dentro. A gente tem aqui as especiarias, ó, tem alho, semente de coentro, zátar, gergelim, vou colocar um pouquinho de alecrim, tem aqui fermento químico, sal, pimenta do reino, cominho, cardamomo, pimenta caiena, farinha de grão de bico, que é um ingrediente para ajudar a dar uma liga na massa. O nosso grão de bico que está aqui lindão, ó, já deve estar mais ou menos umas 8 horas aqui na demolha, coberto com água. Cebolinha, pimentão verde, as nossas ervas todas e aqui 2 potinhos de óleo para a gente fritar o nosso falafel no último momento. Lembrando que essa receita ela pode ser feita também no forno assado, funciona super bem. Na airfryer eu nunca testei, mas eu acho que se vocês quiserem vale a pena testar também. Bora começar a receita, vocês vão ver que é muito fácil, é basicamente processar tudo, gelar ele um pouquinho, amassar e já fritar, tá bom? Eu queria dizer para vocês também que nem sempre a gente encontra todas as ervas ou todos os ingredientes de uma receita, né? Então vocês fiquem à vontade para brincar com essa receita, para usar as ervas que tem no quintal. Eu já fiz receitas de falafel com folha de brócolis, com talos, então vocês podem ficar à vontade, diversificar a receita da maneira que preferir. E eu queria dizer que vocês podem também rechear esse falafel. Assim como o quibe, vocês podem usar coalhada seca, tahine, queijo Minas curado, por que não? Um pouquinho de queijo de cabra, então fiquem à vontade para verdura, uma mostarda ou até uma couve, fiquem à vontade para rechear esse falafel com o que vocês preferirem e incrementar ainda mais essa receita. O primeiro passo para a gente preparar o nosso falafel, e o ideal que isso seja feito de véspera, é colocar o grão de bico de molho. Basicamente a gente pega o grão de bico, coloca numa vasilha, cobre completamente com água filtrada, eu gosto de colocar aí 2, 3 dedos acima do grão de bico de água e deixa ele fora da geladeira mesmo, mais ou menos umas 6, 8, 10 horas é o ideal, antes de começar a preparar o nosso falafel. Se a gente demolha demais o grão de bico, ele empapa na hora que a gente processa. Então é importante hidratar sim, né? O grão de bico cru, hidratado, mas sem deixar tempo demais. E aí um outro detalhe, na hora de processar, a gente processa sem processar demais também. Ele precisa estar ainda com os grãozinhos, que isso vai garantir que depois da fritura ele fique com a superfície super crocante e rústica, como é um grão de bico e um falafel tradicional. E aí o que a gente precisa fazer é escorrer essa água e secar levemente o grão de bico antes de colocar no processador. Então eu estou aqui com o grão de bico já seco, vamos despejar ele no processador. Estou usando aqui um processador grande com essa lâmina, né, como se fosse uma lâmina para processar mesmo, uma lâmina, não é dessas lâminas de ralar, é uma lâmina padrão. Então a gente vai despejar o grão de bico no processador e na sequência vamos colocando uma a uma as especiarias. Eu vou colocar aqui uma cebola partida ao meio, já descascada. Vamos colocar o pimentão verde, que eu tirei as sementes e o talo. Vou colocar a farinha de grão de bico, os 3 alhos, os 3 dentes de alho descascados. Vamos colocar semente de coentro, zátar, alecrim, umas folhinhas de alecrim, gergelim, o nosso fermento em pó, uma pitada bem generosa de sal.
Vamos aqui moer um pouquinho de pimenta do reino. Eu geralmente pimenta eu gosto de colocar mais, pode moer à vontade, o ideal é que seja moída na hora. E aí vamos finalizar com as nossas 3 especiarias. Uma pitada generosa de pimenta caiena, um pouco de cominho e aí por último cardamomo em pó. Se você não tiver todos esses ingredientes, todas essas especiarias, não deixem de fazer. Você pode usar um pouquinho de canela, um pouquinho de gengibre em pó, cravo em pó. O importante é colocar um pouquinho de especiarias para trazer um pouco de alegria, perfume e frescor para esse falafel. Por último, a gente vai entrar com as ervas frescas. Coloca todo o manjericão, despeja a salsinha e agora o hortelã. A gente precisa agora fechar o processador e pulsar até formar uma massa bonita e homogênea. Cuidado na hora de processar, vocês estão vendo aqui, ó, ele está batendo. Não bate demais, é importante bater preservando os grãozinhos de grão de bico. A ideia não é virar uma pasta. Esses grãozinhos vão garantir que a massa fique crocante e rústica no final. Com essa massa pronta, bem perfumada, nós vamos tirar do processador, eu vou raspar com a ajuda de um pão duro, vamos dispor numa travessa e vou levar para a geladeira durante mais ou menos uns 20 minutos para ela esfriar um pouco e tomar um pouco mais de consistência. 20 minutos depois a gente vai tirar a massa da geladeira, vamos colocar em cima de uma bancada e vamos fazer, apertando com a mão de maneira rústica, uns bolinhos de falafel. Se você quiser fazer na colher, se quiser arrumar um molde e colocar o falafel pressionadinho no molde, não tem problema, faça no formato que você preferir. Agora a gente vai levar uma frigideira ao fogo, vou colocar óleo de milho ou girassol, aquecer em fogo alto até 180 graus, temperatura de fritura, e pouco a pouco a gente vai entrando com os nossos falafel. Vocês podem observar aqui, o óleo está na temperatura ideal, está fritando, vamos dourar de um lado, dourar do outro, e quando ele estiver bem bonito, bem dourado, a gente tira com a ajuda de uma pinça, coloca com cuidado sobre o papel absorvente, finaliza com uma pitadinha de sal e ele está pronto para ser servido. Gente, como eu comentei no começo da receita, o falafel é um ótimo substituto para a carne vermelha. O grão de bico é um ingrediente, uma leguminosa super nutritiva, rica em proteína e funciona muito bem para a gente diminuir um pouco o nosso consumo de carne vermelha ou de proteína animal de maneira geral no nosso dia a dia. Não deixem de preparar e aproveitem esse preparo tão nutritivo e tão perfumado. Com o nosso falafel já bonito e crocante, a gente pode pegar o falafel e comer diretamente ou usar ele para preparar um sanduíche. Gosto muito de fazer um molho à base de iogurte, tahine, suco de limão. Vocês podem brincar, servir ele como substituto de uma carne num PF ou levar para uma linha mais oriental, servir com limão espremido, com tahine, sobre uma salada fattoush. É um preparo super versátil. Vocês fiquem à vontade para preparar como quiser e para acompanhar da maneira que vocês preferirem. E aí, gente, vocês gostaram da receita? Vocês viram como é que ele fica douradinho por fora, bem crocante e assim bem verdinho e perfumado por dentro? É assim que eu acho que tem que ser um falafel. Eu queria dizer que se vocês quiserem aprender um pouco mais comigo, eu lancei recentemente um curso de cozinha online que é o Ramé Cozinha, um espaço onde eu divido tudo que eu aprendi nesses 20 anos de cozinha. Queria convidar vocês para fazer parte dessa comunidade. É só acessar o site www.ramecozinha.com.br e vir fazer parte com a gente. Até a próxima. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.